tudo bem? Seja bem-vindo à nossa última aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Eu sou a professora Daiane Cristine Ramos, sou licenciada em Matemática, doutoranda e mestre em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Na aula de hoje falaremos a respeito de aplicações das derivadas parciais e integrais duplas, né? Nós vamos ver como resolver integrais de funções de duas variáveis reais. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria que aqueles que estivessem fazendo mediação via Skype acompanhassem no quadro. Então, o tutor de hoje é o Júlio César Nogueira e o Skype é julio.nogueira. Então, se vocês procurarem julio.nogueira, vocês terão aí o tutor Júlio à disposição. Mandem as suas dúvidas durante a aula para o Skype. Aqueles que estão fazendo mediação via chat também mandem as suas dúvidas, não deixem de mandar essas dúvidas, pois esse é o momento que vocês têm, para tirar as dúvidas, além também do momento no fórum. Outra coisa muito importante, mandem as suas dúvidas no fórum, não deixem a avaliação se aproximar para começar a tirar as dúvidas, Já mandem, eu tenho dúvida na teleaula 1, professora. Professora, o que significa isso? Então, mande as suas dúvidas. Nós estaremos lá à sua disposição para responder a quaisquer que sejam. Como eu falei, nossa aula de hoje nós veremos aplicações de derivadas parciais. Quais serão essas aplicações? Você, em Cálculo Diferencial Integral 1, provavelmente já viu a respeito de problemas de otimização. O que são esses problemas de otimização? São problemas que envolvem você procurar um valor máximo ou um valor mínimo. E aqui, no Cálculo Diferencial Integral 2, nós também veremos a respeito disso. Só que agora nós temos funções de duas variáveis. Então, nós veremos como que resolver um problema de otimização utilizando as funções de duas variáveis. Como vimos, os problemas de otimização eles estão relacionados às derivadas. Então, aqui, no caso, nós vamos ter problemas de otimização e para resolvê-los, precisaremos resolver derivadas parciais. O outro tópico da nossa aula de hoje serão as integrais duplas. São integrais que a gente resolve de funções de duas variáveis, Nós já vimos como calcular o domínio de uma função de uma variável, falamos também a respeito das derivadas parciais, da derivada direcional e agora nós vamos falar a respeito das integrais. Como que eu calculo uma integral de uma função de duas variáveis? Nós denominamos essas integrais de integrais duplas. Então, nós veremos como calcular, como que eu faço esse cálculo. Você vai perceber que ele é muito parecido com a ideia das derivadas parciais e também nós vamos necessitar de muitos dos conceitos já vistos nas nossas aulas anteriores. Mas o que nós iremos responder na nossa aula de hoje? Acompanhe no quadro. Que aplicações nós temos para as integrais duplas? Uma das aplicações é o cálculo de volume, mas nós veremos durante a nossa aula outras aplicações para esse tipo de integral. Como que nós vamos resolver problemas de otimização envolvendo duas variáveis? Eu já dei uma dica, nós vamos utilizar as derivadas parciais. E mais, como que eu resolvo uma integral dupla? Então, esses serão as perguntas que nós iremos responder ao longo da nossa aula, durante as nossas 4 situações problemas. Mas para que a gente entenda a respeito desses problemas de otimização e principalmente das integrais duplas, alguns conhecimentos prévios vão ser muito necessários na aula de hoje. Acompanhe no quadro. Derivadas parciais e derivadas direcionais. Por quê? Como eu falei, os problemas de otimização eles estão relacionados às derivadas parciais. Então, é preciso que você saiba derivar parcialmente uma função. Como que funciona a derivação de função de duas variáveis? Então, é muito necessário que você tenha em mente como realizar esse tipo de cálculo. Além do mais, nós vamos precisar de todas as regras de integração que nós vimos nas nossas teleaulas. Então, nós falamos a respeito de integrais imediatas, nós falamos a respeito de integral por partes, integral por substituição ou integral pelo método da mudança de variável e falamos também das integrais por substituição trigonométrica. Por que nós precisamos saber desses conteúdos? Porque quando a gente estiver trabalhando com integral dupla, nós vamos fazer uma extensão. Nós não fizemos essa extensão quando a gente estava trabalhando com função de duas variáveis. Nós vimos que tudo aquilo que a gente conhece para a função de uma variável, a gente estendeu para a função de duas variáveis. E o mesmo vai acontecer aqui. Então, você saber como integra uma função imediata, ou identificar se eu vou resolver por partes, ou pelo método da mudança de variáveis, ou pelo método da substituição trigonométrica, é fundamental para a aula de hoje. E, por fim, esses dois conteúdos, identidades trigonométricas e coordenadas polares. Por que esses conteúdos? Porque quando a gente trabalha com as integrais duplas,
Nem todas as regiões elas são simples de integrar nas coordenadas cartesianas. E aí entram as coordenadas polares, que foi assunto da nossa segunda teleaula. Então, lá na nossa segunda teleaula, nós falamos que existe uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Vimos, inclusive, qual que é essa relação. E essa relação ela vai ser fundamental aqui, porque em algumas integrais, você integrar sobre determinada região é muito complicado, é muito trabalhoso. Então, o que a gente faz? A gente faz uma mudança, a gente transforma a integral que antes era em coordenada cartesiana para coordenada polar. E na hora que a gente faz essa mudança, as relações entre coordenada cartesiana e coordenada polar são fundamentais. Então, por isso, todos esses assuntos, perceba, né, que os conhecimentos da aula de hoje que são necessários, são todos conhecimentos que nós já vimos nas teleaulas anteriores. Então, é muito importante que você tenha claro para que você, né, consiga entender como que a gente está resolvendo esses problemas de otimização, como que a gente está resolvendo as integrais duplas. Mas para a gente trabalhar esses conteúdos, uma situação geradora de aprendizagem nos é apresentada. Acompanhe. Você é um engenheiro químico que foi contratado por uma grande indústria multinacional para projetar um reator tubular isotérmico. No interior desse reator ocorrerão reações homogêneas, irreversíveis e em série, formando dois tipos de produto, sendo deles o produto principal, por possuir maior valor agregado, gerando maior lucro para a empresa. E esse reator, ele deverá ser projetado, com base no princípio de construção, casco e tubos, isolado termicamente para que não ocorra troca de calor com o ambiente. O projeto desse reator químico incluirá etapas como determinar a concentração do produto desejado, em função do comprimento do reator, o volume do casco, o volume da mistura proveniente da reação química ocorrida no reator e, por fim, a massa produzida do produto principal. E aí, você tem algumas perguntas, né? Como que as aplicações de integrais duplas, elas serão utilizadas nesse projeto? E mais, será possível a gente otimizar a produção? Então, nosso primeiro problema será justamente o problema de otimizar a produção. Nós iremos descobrir a quantidade máxima de reagente e concentração para um comprimento menor do reator, por exemplo. Então, nós iremos trabalhar primeiramente com problemas de otimização. E depois nós veremos que as aplicações das integrais duplas, elas vão nos auxiliar a responder, né, a resolver os problemas que nos serão propostos. Vamos ao nosso primeiro problema? Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos conhecer a nossa primeira situação problema. Acompanhe. Como engenheiro químico responsável por esse trabalho, você terá como objetivo projetar um reator que produza, observe a concentração máxima possível desse produto, aqui é representada por CP, com um comprimento mínimo do reator, em metros, e consumindo o máximo possível de reagente. Observe que essas palavras máximo e mínimo, né, nos remetem a problemas de otimização. E para você, então, encontrar essa concentração máxima do produto, para que você tenha o menor comprimento possível e você consuma o máximo possível de reagente, você identificou, né, a função que descreve o comportamento da reação química envolvida nesse processo. E você a descreveu dessa forma, né? Então, a concentração do produto, ela depende da concentração do reagente e do comprimento
do reator. Então, a função é menos a concentração do reagente, menos 1,5 isso ao quadrado, menos o comprimento do reator, menos 2 ao quadrado, mais 9,5. Então, essa, né, é a função que descreve a reação química. E aí, você tem esse objetivo, né, pode ser representado por um problema de otimização. Quais que serão nossos resultados obtidos? E mais, qual é o ponto ótimo dessa função? Observe que nós estamos procurando o ponto ótimo, ou seja, o melhor valor possível, que eu consiga maximizar a minha concentração com o menor comprimento possível e consumindo a maior quantidade possível de reagente. Então, nós teremos que trabalhar a situação de forma que a gente adeque, né, a essa condição. Nós vamos trabalhar, então, utilizando problemas de otimização. Como eu falei, esse assunto, ele não deve ser um assunto novo para você. Você já viu em algum momento a respeito de problemas de otimização e o que consistiam esses problemas. Quando a gente trabalhava com função de uma variável, nós iríamos buscar o máximo possível, né, o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Como que a gente fazia isso? A gente calculava a derivada da função, igualava, era zero. Quando a gente fazia isso, a gente está buscando o ponto crítico da minha função. Então, eu encontrava o ponto crítico e fazia ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Era assim que funcionava para a função de uma variável. Aqui não vai ser diferente. Nós também vamos encontrar o ponto crítico da função e vamos fazer um determinado teste. Além disso, qual que é a ideia que envolve? O que é um ponto de máximo? Um ponto de máximo, se eu tenho um determinado intervalo, um ponto de máximo local, no caso, né? Se eu tenho um determinado intervalo, é o maior ponto daquele intervalo. O que é um ponto de mínimo local? É o menor ponto naquele intervalo. Essa ideia não muda, nós vamos ter essa mesma ideia quando a gente trabalha com funções de duas variáveis. Acompanhe no quadro qual é a definição. Então, uma função de duas variáveis tem, observe, um máximo local. Você também pode encontrar nos livros didáticos o nome máximo relativo. Dizem a mesma coisa, vai depender do autor que você está estudando. Ele pode falar tanto máximo local quanto máximo relativo. Então, uma função de duas variáveis tem um máximo local nesse intervalo AB aberto, se a função for menor do que a função calculada nos pontos daquele intervalo, né? Quando o XY está próximo do intervalo. E o número FAB, então, ele é chamado de valor máximo local. Agora, se a minha função ela for maior ou igual à função calculada nos pontos do intervalo, quando o XY está próximo desse intervalo, então o F vai ter um ponto de mínimo local. E o FAB, ele é chamado de valor mínimo local. Vamos ver o que essa definição quer dizer, né, em uma imagem. Então, aqui eu tenho a representação, né, de uma região, e aqui nós temos 4 tipos de ponto. Aqui nós chamamos de máximo absoluto, máximo local, mínimo absoluto e mínimo local. Nós vamos analisar agora o que cada um desses pontos quer dizer. Então, vamos lá. O que é o máximo local? Vamos pegar um ponto, o nosso ponto de máximo local é esse daqui. Vamos pegar um intervalo aqui, esse intervalo que eu acabei de grifar. O que o máximo local diz? Ele nos fala, ó, que se a função f de xy ela é menor do que aquele ponto. Observe que todos os valores da minha função, eles são menores do que esse ponto aqui. Por isso que ele é um máximo local. Por que é local? Porque naquele intervalo. Agora, se a gente olhar toda a função, nós vamos ter um outro ponto, que é maior do que ele, que é esse daqui, ó. E esse daqui, ele é o maior de todos em todo o meu intervalo. Então, a gente chama ele de máximo absoluto. O local, então, você tem um intervalo que você vai analisar e você vai verificar se naquele intervalo a função ela é o máximo local, se ela tem um ponto de máximo local e o absoluto não. Ele já é o maior de todos, né? Agora, vamos analisar o mínimo local. O mínimo local está aqui, o nosso ponto. Aqui nós temos ainda o prolongamento do eixo Z, né? O mínimo local, ele está aqui, ó. Se ele é o mínimo local, o que a nossa definição fala? Que f de xy, ela é maior ou igual para para todos os valores, né, daquele ponto. Então, eu tenho aqui o meu ponto de mínimo local. Observe que todos os valores nesse intervalo pequeno aqui, né, todos os valores aqui, eles são maiores
do que esse ponto. Lembre-se que aqui o z, né, ele é negativo. Quanto mais próximo do eixo zero, maior é o meu número, né, quando a gente está trabalhando com números negativos. Então, se eu vou aproximando do eixo do ponto zero, né, o que nós temos? Nós temos aqui que todos esses valores eles são maiores. Por isso que nesse intervalo que eu ditei, ele é um ponto de mínimo local. Mas ele é o maior de todos? Não. Nós temos um outro ponto aqui, ó, que é menor ainda. E esse daqui é o nosso mínimo absoluto. Observe que a ideia, ela vai se manter. Então, nós temos o que é o mínimo local? Eu olho o intervalo. Naquele intervalo é o menor ponto de todos. E o máximo local? Eu olho o intervalo. Naquele intervalo, ele é o maior ponto de todos. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar na aula. Mas, para a gente encontrar esse ponto de mínimo e máximo, quando a gente analisa uma função, é fácil da gente perceber, né? Quando a gente analisa uma representação gráfica. E quando a gente tem só a função? Como que a gente calcula esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo? Nós vamos fazer algo muito parecido com quando a gente calcula esses pontos para a função de uma variável. Nós vamos encontrar o seu ponto crítico e nós vamos fazer um teste, que aqui no caso a gente chama de teste da segunda derivada. Então acompanhe no quadro como que a gente vai encontrar o ponto crítico. Então se f tem um máximo ou mínimo local nesse intervalo e as derivadas parciais de primeira ordem de f existem nesse ponto, então o que isso quer dizer? Que a derivada parcial em relação a x naquele ponto é igual a zero e a derivada parcial em relação a y naquele ponto é igual a zero. Aqui nós temos um exemplo. Z é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 6y mais 14. Como que a gente resolve, né? Como que a gente encontra o ponto crítico, então, dessa função? Nós primeiro temos que calcular a derivada parcial em relação a x. Então, a derivada parcial em relação a x, ela vai ser dada, então, pela derivada. Nós vamos considerar o x como a variável, o y a gente vai tratá-lo como uma constante. Então, derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de y ao quadrado, zero. Por que é zero? Porque a gente está derivando em relação a x. Derivada de menos 2x, menos 2. Derivada de menos 6y, zero, porque a gente está derivando em relação a x. Derivada de 14, zero. O que o ponto crítico fala? Que a derivada parcial tem que ser igual a zero. Então, se a gente igualar 2x menos 2 igual a zero, o que nós vamos ter? Nós vamos resolver essa equação. 2x é igual a 2, x é igual a 1. Então, em x igual a 1, eu tenho a minha derivada parcial em relação a x igual a zero. E observe que esse ponto está representado aqui no nosso gráfico. Agora, vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Então, vamos lá. F de y. Se eu estou derivando em relação a y, o meu x ele é tratado como uma constante. Então, derivada de x ao quadrado é zero. Por que é zero? Porque a gente está derivando em relação a y. Então, o x é uma constante. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de menos 2x, zero, porque o x é constante. Derivada de menos 6y, menos 6. Derivada de 14, zero. E o que a nossa definição fala? Que a f de y ela tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ter 2y menos 6 igual a zero. O 2y vai ser igual a 6, o y vai ser igual a 3. Encontramos o segundo ponto. Esse outro ponto aqui é o nosso z, né? Como que a gente encontra ele? Substituindo os valores de x e y na minha função, a gente vai encontrar, então, o ponto z. Então, qual que é o primeiro passo quando a gente está resolvendo um problema de otimização? Encontrar o ponto crítico da função. Então, primeiro passo, vou encontrar o ponto crítico. Função de duas variáveis, vou calcular a derivada parcial em relação a x igual a zero. Vou calcular a derivada parcial em relação a y igual a zero. Encontro o ponto crítico. E depois, você vai fazer o teste da segunda derivada. Acompanhe. Então, esse teste da segunda derivada, você vai ter que supor que as derivadas parciais de f sejam contínuas em uma bola aberta com centro em AB. E mais, né? Suponha que ela tem o ponto crítico, que é justamente aquilo que a gente acabou de encontrar. Você terá que encontrar a hessiana. O que é a hessiana? A hessiana ela é dada através de um determinante. Quando a gente faz esse determinante, a gente encontra justamente esses valores, essa fórmula, né? E então, o
que é a hessiana? A hessiana é a derivada de segunda ordem em relação a x, a derivada de segunda ordem em relação a y. O que é essa derivada de segunda ordem? Eu vou derivar uma vez em relação a x. O resultado eu derivo novamente em relação a x. E a de y? Eu derivo em relação a y. O resultado eu derivo novamente em relação a y. E essa daqui, professora? Primeiro você deriva em relação a x, o resultado você deriva em relação a y, né? Essas são as derivadas de segunda ordem de uma função. Isso aqui é essa derivada de segunda ordem ao quadrado. Lembrando que depois que você faz as derivadas, você vai substituir o ponto crítico que você encontrou, né, nas derivadas. Aí você calculou a hessiana. E aí? Aí vem o teste. Se a hessiana for maior do que zero e a derivada de segunda ordem em relação a x no ponto crítico também for maior que zero, então você tem que f de AB é um ponto de mínimo local. Agora, se a hessiana for maior que zero e a derivada de segunda ordem em relação a x for menor que zero, então você tem que f de AB é um máximo local. Aí, se a hessiana der menor que zero, então ele não é nem um ponto de mínimo, nem um ponto de máximo, é o que a gente chama de ponto de Sela. E, por fim, se deu igual a zero, a gente não pode falar nada a respeito. Então, esse é o passo a passo, né, de como que você vai encontrar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo da sua função, ponto de máximo local ou mínimo local. Primeiro, calcula as derivadas parciais, depois eu calculo a hessiana. Para calcular a hessiana, a gente precisa das derivadas de segunda ordem e depois substituir, né, no ponto crítico que a gente encontrou no primeiro passo. Depois a gente vê o resultado de acordo com o teste. Então, com essas ideias em mente, vamos resolver a nossa situação-problema. Então, para facilitar o procedimento de resolução, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer umas mudanças de variáveis, até mesmo para ficar mais fácil para você acompanhar, né? Porque a gente ficar carregando o CA, CP, vai ficar muito complicado. Então, vamos fazer uma mudança. Ó, o X a gente vai substituir no lugar do CA, que era a concentração do reagente. O Y a gente vai colocar na variável L, que representava o comprimento. E o C é a concentração do produto. Então, reescrevendo, nós vamos ter que a concentração do produto depende da concentração do reagente e do comprimento. Só que agora a gente mudou para X e Y. Vai ser igual a menos x menos 1,5 ao quadrado, menos y menos 2 ao quadrado, mais 9,5. Então, a gente tem que encontrar o ponto ótimo dessa função. Primeiro passo, calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Quais são as derivadas parciais de primeira ordem? Em relação a x e em relação a y. Então, a gente tem aqui a nossa função, vamos derivá-la parcialmente em relação a x. Se eu vou derivar em relação a x parcialmente, o que acontece com y? A gente o trata como uma constante. Lembre-se, derivada de constante é zero. Então, nós temos aqui a função. Aqui, nós temos uma regra da cadeia. Por que a gente tem uma regra da cadeia? A gente tem uma função composta. Quem que é a minha função do interior e qual que é a minha função de fora? A minha função de dentro é x menos 1,5 e a função de fora é 2. Como que eu calculo derivada utilizando a regra da cadeia? Derivada da função de fora, calculada na de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, utilizando essa ideia, o 2 vai multiplicar o menos 1, então nós temos aqui, repito o que está dentro, diminuo 1 no expoente, 2 menos 1, 1, vezes a derivada da função de dentro. A derivada de x é 1. Vamos lá, menos y menos 2 elevado ao quadrado. Nós estamos derivando em relação a x. Se a gente está derivando em relação a x, isso daqui é zero, porque é uma constante. Derivada de 9,5 também é zero. Aí agora a gente faz a distributiva. Atente-se ao jogo de sinais. Então, menos 2 vezes x, menos 2x. Menos com menos, mais. 2 vezes 1,5, 3. Então, a derivada parcial da função em relação a x é menos 2x mais 3. Agora, vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Se é em relação a y, o que tem x é constante aqui nesse caso, né? Então, aqui nós temos menos x menos 1,5 ao quadrado. Só temos uma função de x, então aqui nós vamos tratar ela toda como uma constante. Derivada de constante é zero. Menos y menos 2 ao quadrado. Aqui nós temos uma função de y. Como que a gente calcula essa derivada?
Derivada da de fora, então o menos 1 vai multiplicar o 2. Repito a função de dentro, diminuo 1 no expoente. 2 menos 1, 1. Vezes a derivada da função de dentro. Derivada de y menos 2 é 1. Por quê? Derivada de y é 1. Derivada de 2 é 0. Mais a derivada de 9,5, que é 0. Então, a gente faz a distributiva. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, essa é a derivada de primeira ordem em relação a y. Então, calculamos já as derivadas de primeira ordem. E agora, a gente encontra os pontos críticos. Como que eu encontro o ponto crítico? Eu vou igualar a 0 as duas derivadas, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, igualando menos 2x mais 3 igual a 0, nós vamos resolver aqui uma equação de primeiro grau. Então, resolvendo essa equação, nós vamos ter 2x igual a 3, x igual a 3 meios, ou seja, o x é igual a 1,5. Vamos calcular, então, o ponto crítico igualando a derivada de y a 0. Então, menos 2y mais 4 igual a 0. Nós temos aqui uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, nós vamos ter 2y igual a 4, y igual a 2. Então, o que nós temos? Que o nosso ponto crítico é 1,5 e 2. Então, quando x é 1,5 e quando y é 2, o que acontece? As minhas derivadas parciais de primeira ordem, elas são 0. Encontramos o ponto crítico. Qual que é o nosso segundo passo? Nós temos que encontrar a hessiana. Para a gente encontrar a hessiana, nós precisamos das derivadas de segunda ordem. Então, acompanhe no quadro como que a gente calcula. Encontrar, então, as derivadas parciais de segunda ordem sobre o ponto crítico. A gente viu que a derivada de primeira ordem em relação a x é menos 2x mais 3. A de segunda ordem, o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar a de primeira novamente, mas em relação a quem? Em relação a x. Então, derivando essa função em relação a x, nós vamos ter menos 2x mais 3, derivada disso é menos 2. E aí, nós teríamos que calculá-la no ponto. Como que funciona isso? Por exemplo, a gente calculou a derivada e deu um valor do tipo 2x. Se desse esse valor à derivada parcial de segunda ordem em relação a x, o que você deveria fazer? Você deveria substituir esse valor aqui. Mas no nosso caso, isso não aconteceu, né? O que aconteceu? Nós tivemos uma função constante. Então, para qualquer valor, para qualquer ponto, eu vou ter o quê? Menos 2. Então, a derivada em relação a x de segunda ordem da função, no ponto 1,5 e 2 é menos 2. Agora, nós vamos calcular a nossa próxima derivada de segunda ordem. Nós temos que a derivada em relação a x é menos 2x mais 3. E nós precisamos derivar primeiro em relação a x e depois o resultado a gente deriva em relação a y. Pensando nisso, nós vamos derivar essa função aqui em relação a quem? Em relação a y. Se eu derivar menos 2x mais 3 em relação a y, qual que é a derivada? É 0. Por quê? Porque nós estamos derivando em relação a y. Se é y, o x a gente o trata como uma constante. Derivada de constante é 0. Então, a derivada de segunda ordem no ponto 1,5 e 2 é 0. Agora, nós vamos calcular a última derivada de segunda ordem. Nós temos aqui a derivada de primeira ordem em relação a y, que é menos 2y mais 4. E o que a gente faz? A gente deriva novamente em relação a y. Então, eu pego a minha primeira derivada e derivo novamente em relação a y. Derivando essa função em relação a y, nós vamos ter menos 2. Como nós temos um valor constante, né, independente do ponto, ele sempre vai valer menos 2. Encontramos as derivadas de parciais de segunda ordem sobre o ponto crítico e agora a gente vai calcular a hessiana sobre o ponto crítico. Como eu disse, a hessiana ela tem aquela fórmula, né, então basta que você substitua o que você encontrou na fórmula, que é a derivada parcial de segunda ordem em relação a x no ponto, vezes a derivada de segunda ordem em relação a y no ponto, vezes a derivada de segunda ordem de x e y elevado ao quadrado. Menos, né? Aqui é menos. Qual que é esse valor que a gente encontrou? A gente encontrou menos 2. Qual que é o valor da derivada de segunda ordem em relação a y? Menos 2. Qual que é o valor que a gente encontrou da derivada de segunda ordem em relação a x e y no ponto? É 0. Então, fazendo a multiplicação, menos com menos, nós vamos ter mais. Nós vamos ter o valor de 4.
Então, como a derivada, nós temos o ponto crítico, né? E a hessiana a gente viu que é maior do que zero. E mais, as derivadas parciais em relação a x, ela era menor do que zero. A derivada de segunda ordem era menor do que zero. Como isso aconteceu, nós temos que 1,5 e 2, ele é um ponto de máximo local. O que isso quer dizer na interpretação? Que a condição ótima para o nosso projeto de reator, ela está com uma concentração de produto de 9,5 mol, com a concentração do reagente em 1,5 e o comprimento do reator em 2 metros. 1,5 foi o valor do x que nós encontramos e o 2 o valor do y, que aqui no caso é a nossa concentração do reagente e o nosso comprimento. Como que você encontra esse 9,5? Basta substituir o 1,5 e o 2 na função que você encontra o valor, né, do produto da concentração, a máxima concentração possível. E com isso a gente resolve a nossa primeira situação problema. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Nas nossas próximas situações problemas, nós vamos resolver problemas envolvendo integrais duplas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver como resolver uma integral dupla e qual é uma das aplicações. Acompanhe no quadro o nosso problema. Então, esse reator deverá ser projetado baseado no princípio de construção casco e tubos e isolado termicamente para que não ocorra troca de calor com o ambiente. O casco do reator, ele possui um formato de cilindro, porém é dividido horizontalmente em duas partes iguais, sendo que em ambas as partes circulará um fluido refrigerante com a finalidade de controlar a temperatura da reação. Então, realizando os cálculos referentes a esse projeto, você identificou que a função que representa a área interna de uma dessas partes do casco é representada pela equação matemática. Então, você sabe que a área interna é dada por essa integral, a integral de 0 a 2 da raiz de 4 menos a ao quadrado dA. Porém, é necessário que você descubra o volume do fluido refrigerante que ocupa o casco do reator, sabendo que o volume é dependente do comprimento do reator. Então, você tem que responder como que o volume ele poderá ser encontrado, né? A gente pode encontrar, então, o volume utilizando as integrais duplas. As integrais duplas, então, uma das aplicações é justamente o cálculo de volume. Então, quando você calcula uma integral dupla, você pode obter um volume. Isso depende do que o problema está te pedindo. E aqui também não existe volume, né? Nós trabalhamos com volumes sempre positivos, né? Então, atente-se a esse fato também. Como que a gente calcula a integral dupla? Nós vamos calcular a integral sobre uma região. Para calcular essa integral, nós vamos utilizar, né, tudo aquilo que você já aprendeu nas aulas anteriores. As regras de integração, elas serão importantíssimas aqui para que você consiga realizar, né, para que você consiga calcular essas integrais duplas. Então, acompanhe no quadro a definição de uma integral dupla. Então, seja f uma função de duas variáveis e r, que é uma região, um retângulo contínuo do domínio de f, e esse retângulo ele é definido como? Nós temos aqui, ó, x e y, tal que o x está variando de A a B e o y está variando de C a D. Você pode encontrar nos livros didáticos essa notação, ou também você pode encontrar essa notação aqui, ó. R é a região, A, B, cartesiano, intervalo fechado, C, D. Aqui nós temos a variação de x e aqui nós temos a variação de y. Por que eu estou falando isso? Porque você pode encontrar uma ou outra notação e ambas querem dizer a mesma coisa. Qual é a região que você está integrando a sua função, né? E como que a gente monta a integral? Então, nós vamos ter a integral dupla sobre uma região da função f de xy dA.
Mas aí agora a gente tem que, né, colocar essa região nas integrais. Então, aqui você precisa ficar bastante atento à variação dos extremos de integração. Por quê? Porque como em derivadas parciais, nós não vamos integrar, no caso das derivadas parciais, a gente não derivava x e y ao mesmo tempo. Aqui também não. Nós primeiro integramos em relação a x ou a y e depois nós integramos a próxima variável. Então, a gente integra uma variável primeiro e depois a outra. Por isso, é importante que você atente-se na hora de montar a integral, porque os exercícios eles podem te dar, seja f a função de duas variáveis e a região tal, qual que é a integral que representa o volume dessa região. E aí, como que você vai montar, então, essa integral? Ó, observe sempre aqui primeiro, né? Uma dica que eu dou para você que facilita para que você veja qual que é a variação. Então, você vai ao final. Eu quero integrar primeiro em relação a y, ou seja, a minha integral de dentro aqui, ó, é em relação a y. Então, qual limite de integração tem que ter aqui? A variação de y. Quem que é a variação de y? A gente viu aqui que é c e d. E a integral de fora é em relação a x. Se a integral de fora é em relação a x, qual que é o limite de integração que tem que ter aqui? A e b, porque eu estou integrando em relação a x. Observe que a gente tem uma integral de dentro, né? E uma integral mais de fora. Então, primeiro eu resolvo a integral interna, depois eu resolvo a integral externa. Mas falar isso, então eu integrar em relação a y primeiro e depois em relação a x, vai dar o mesmo resultado se você integrar em relação a x primeiro e depois em relação a y. Então, ó, em relação a x, qual que é o limite de integração que tem que estar na primeira integral? A variação do x. A variação do x é a e b. Qual que é o limite que tem que estar, então, na integral externa? O limite de integração da variação do y, que é c e d. Essa igualdade aqui, ela é garantida por um teorema do cálculo que se chama teorema de Fubini. É o teorema de Fubini que permite, quando a gente está trabalhando com regiões retangulares, calculando integrais duplas em regiões retangulares, é ele que nos permite que a gente tanto o resultado, né, seja o mesmo, tanto se eu integrar primeiro dy dx ou se eu integrar dx dy. E mais, um outro nome que pode aparecer aí nos seus estudos é a integral iterada. O que é essa integral iterada? É essa primeira integral aqui, que é o que nós vamos fazer. Nós vamos resolver primeiro uma integral iterada, que é essa de dentro, e depois a gente resolve a outra integral iterada, que é o processo que nós fazemos nos cálculos. Primeiro eu resolvo uma e depois eu resolvo a outra integral. Vamos ver um exemplo, então, de como que eu faço isso. Ó, observe aqui, eu tenho a integral sobre a região R de x menos 3y ao quadrado dA. Onde a região, o x e y, tá o que? O x está variando de 0 a 2 e o y está variando de 1 a 2. Como que você pode encontrar nos livros didáticos, nos exercícios, a outra nomenclatura dessa região? Ó, você pode encontrar a seguinte nomenclatura. O R tá o que? Intervalo fechado de 0 a 2, cartesiano com intervalo fechado de 1 a 2. Essa é a variação do x. Essa é a variação do y. Então, eu quero calcular essa integral. Aqui, tanto faz você calcular primeiro dy dx quanto dx dy, porque a gente está trabalhando com regiões retangulares. Então, eu tenho a minha função. Aqui, eu optei por fazer primeiro em relação a y. Então, qual que é o limite de integração que tem que ter aqui na minha primeira integral? Na integral de dentro, a variação do y. Quem que é a variação do y? 1 e 2. E a minha segunda integral é a variação do x. Então, qual que é o limite de integração que tem aqui? 0 e 2. Você poderia fazer ao contrário? Você poderia montar a sua integral dessa forma, porque o teorema ele nos garante, né? Então, poderia ser a integral. Aqui nós vamos pôr de x menos 3y ao quadrado, só que nós vamos fazer dx dy. Então, qual que é o limite de integração da primeira integral? O de x. Qual que é esse limite? De 0 a 2. Qual que é o limite da segunda integral? O de y. De 1 a 2. Calcular essa integral e calcular essa integral, nós vamos obter o mesmo resultado. Então, vamos resolver primeiro
essa integral aqui. Então, nós vamos resolver a integral de x menos 3y² em relação a y. Quando a gente derivava, se a gente tinha uma função de x, o que nós fazíamos? A tratávamos como uma constante. Pensando nisso, vamos lá, vamos relembrar. Integral de constante é a constante vezes a variável. E mais, integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função. Então, essas duas ideias também você precisa relembrar. Então, vamos lá. Integral de x é xy. Por quê? Porque a gente está integrando em relação a y. Se eu estou integrando em relação a y, aqui o x é uma constante. Se ele é uma constante, a integral de constante é a constante vezes a variável. Qual que é a nossa variável? Y. Integral de 3y² é 3y³ sobre 3. Por quê? Nós vamos somar 1 no expoente e dividir a função pelo meu expoente. Então, a gente simplifica e nós vamos obter menos y². Em que valores que nós vamos calcular? No 1 e o 2. O que você faz agora? Você substitui esses valores na minha função. Onde o meu x, o meu y, né, vai valer 2, então nós vamos ter 2x menos 8, e depois a gente substitui o 1. Lembrando que é o valor do limite superior menos o valor do limite inferior na função. Quando a gente faz essa substituição, nós vamos encontrar x menos 7. Agora a gente integra em relação a x. Então, integrando em relação a x, integral de x, x² sobre 2. Integral de 7, 7x. Calculada onde? No 0 e no 2. Quando a gente substitui esses valores, nós vamos obter o resultado de menos 12. Observe que integrar uma função, uma função de duas variáveis, nós vamos resolver duas integrais. Primeiro a gente integra em relação a uma variável, depois a gente integra em relação a outra variável. Então, nós, agora, diferentemente da outra, quando a gente tinha integral de uma função só, nós resolvíamos apenas uma integral. Agora, a gente vai resolver essas duas integrais. E com isso, a gente já tem condições de resolver a nossa situação. Acompanhe. Essa é a representação, né, do volume do casco que nós vamos calcular. E, primeiro passo, então, nós vamos ter que obter o volume do fluido refrigerante. Para isso, nós vamos ter que integrar a equação da área. Porque se a gente integra a área, nós vamos obter o volume. Lembrando que aqui o volume ele depende também do comprimento. Então, se a gente vai integrar a área, a gente sabe que a área é dada por essa integral. Então, a integral de 0 a L, porque o volume ele depende do comprimento, da área dl. Mas a gente viu que a área é essa integral. Certo? E qual que é o valor de L? O valor de L a gente encontrou lá na nossa primeira situação problema. Nós encontramos que o L vale 2, porque esse é o melhor valor, né, o comprimento ideal para o reator. Então, nós vamos ter essa integral aqui. Essa função aqui, você já viu, você já se deparou nos seus estudos com esse tipo de função e ela se parece com a função do tipo a² menos x². Como que a gente resolve esse tipo de integral? Utilizando a substituição trigonométrica. Então, aqui, como o nosso objetivo é resolver a integral dupla, então eu já trouxe o resultado da integral por substituição trigonométrica. Quando eu vou fazer, então, a integral de raiz quadrada de 4 menos a² dA, eu vou ter esse resultado aqui, quando eu calculo essa integral. Então, substituindo os valores, nós vamos ter 2 dividido por 2, 1. 4 menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 2, função inversa do seno, ou seja, para a gente encontrar o ângulo em que o seno é aquele valor, 2 sobre 2. E substituo o zero também. O que nós vamos ter? Quando a gente faz essa substituição, 4 menos 4 é 0. Então, aqui nós vamos ter 0. 2 dividido por 2 é 1. Então, nós queremos saber qual que é o ângulo em que a minha função, que o seno da minha função é 1. É o ângulo de π sobre 2, que nós temos aqui multiplicando por 2. Aqui nós vamos ter o valor 0. E aqui nós vamos querer qual que é o ângulo que o seno é 0. É 0. Então, aqui nós também temos 0. Então, a nossa segunda integral fica como integral de 0 a 2, de 2 vezes π sobre 2 dl. Se eu estou integrando em relação a L, o que isso quer dizer? Que isso daqui é uma constante. Então, a derivada disso vai ser esse valor da constante vezes a variável. Qual que é a nossa variável? A nossa variável é o L. Então, nós vamos ter 2π dividido por 2 vezes L. Aqui a gente pode simplificar.
π, a gente substitui os valores, 2 e 0. Π vezes 2 menos 0. Então, nós vamos ter o valor de 6,28 metros cúbicos. Porém, esse é o valor da parte de cima, né? Nós dividimos esse casco em duas partes. Então, o volume do fluido refrigerante que vai ocupar uma das partes é de 6,28. Só que o nosso casco ele está dividido em duas. Então, é necessário que a gente multiplique por 2 para descobrir qual que é o volume do fluido refrigerante. E esse volume é de 12,56. Então, com essa, que é uma das aplicações das integrais duplas, que é o cálculo do volume, né, nós resolvemos a nossa segunda situação-problema. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Então, agora nós vamos conhecer a nossa terceira situação-problema. Acompanhe. Nessa terceira etapa do projeto, é necessário que você calcule o volume do casco necessário para a construção do reator. Para isso, vale lembrar que esse reator deverá ser projetado baseado no princípio de construção de casco e de tubos, e isolado termicamente para que não ocorra troca de calor com o ambiente. Você já sabe que o casco do reator possui um formato cilindro, né? E é dividido horizontalmente em duas partes iguais e ainda possui um raio, né, de 3 metros. E essa aqui é uma das partes, né, do nosso reator. Então, a gente tem aqui a representação, o raio desse reator, ele está indo de 0 a 3, e a função que descreve é dada por y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. E aí, você tem algumas perguntas. Qual função que representa o casco do reator e ainda, qual será o volume necessário para a construção desse casco? Como eu disse, ali nós temos uma região que ela é do tipo circular, nós temos uma meia circunferência. E quando nós temos regiões circulares, o que nós utilizamos? Nós utilizamos as coordenadas polares, porque elas facilitam a gente fazer o cálculo da integral. Então, nós já vimos que existe uma relação entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Então, nós vamos utilizar essa relação, né, para fazer o cálculo da região. Então, quando você tiver regiões circulares ou, por exemplo, um círculo dentro do outro, você tem tipo um anel, né, você vai utilizar provavelmente, né, nem sempre, mas você pode utilizar as coordenadas polares para resolver os problemas envolvendo ali. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar as coordenadas polares, nós vamos transformar a nossa integral de cartesiana para polar. Mas para a gente fazer isso, nós temos que utilizar as nossas relações que a gente viu que existe entre cartesiana e polar. Vamos ao quadro para a gente relembrar essas relações. Que relações são essas? Nós sabemos que o raio, ele é dado pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou você pode encontrar também que o raio é igual a raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? O que nós fizemos daqui para cá foi só tirar a raiz quadrada de ambos os lados da igualdade. Então, eu posso encontrar, eu tenho essas relações e mais. A gente sabe que o x, ele é dado por r cosseno θ e o y, ele é dado por r seno θ. Então, nós vamos utilizar essas três relações. O raio é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. X é igual a r cosseno θ e o y é igual a r seno θ. Por que a gente vai utilizar isso? O que nós vamos fazer na prática? Nós temos uma integral em coordenada cartesiana. Nós vamos passá-la para polar. Então, a minha função, que antes era x, y, ela tem que ser passada para r θ. Por isso que nós vamos utilizar essas funções. E, além disso, nós temos ainda um acréscimo quando a gente passa de cartesiana para polar. Acompanhe no quadro qual é esse acréscimo. Então, se eu tenho f uma função contínua no retângulo polar, onde o raio está variando de a a b, né, de 0 a b, e o θ está variando de alfa a beta, se nós temos a região aqui
em coordenadas cartesianas ou coordenadas retangulares, né? Então, eu tenho a minha região aqui é um retângulo. E eu vou transformá-la para uma região polar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter, então, quando a gente substitui a minha função que antes era de x e y, ela tem que ser agora em r cosseno θ e r seno θ. Ah, professora, mas o que é esse r cosseno θ? É o x que a gente acabou de ver. E quem que é o r seno θ? É o y. E mais, além disso, o dA, observe que nós vamos substituí-lo por quem? R, dr, dθ. Então, se você está transformando de polar, de cartesiana para polar, no final, você tem que multiplicar a função por esse R. Professora, por que esse R? Esse R ele está ali para manter a propriedade. Quando a gente transforma de retangular para polar, para que a gente não perca as propriedades, nós precisamos daquele R ali. Então, sempre que você for transformar, você vai transformar a função em relação a R cosseno θ e a R seno θ, né, em polar, e depois o que você vai fazer? Multiplicar por R. Aqui, ó, dr, então aqui nós vamos ter a variação do R, A e B, e dθ, aqui nós vamos ter a variação do θ, alfa e beta. Então, é assim, você tem que fazer a transformação da sua função. Não basta só você fazer a transformação da função, passá-la para coordenadas polares, colocar os limites de integração R e θ. Não se esqueça, depois da função, você tem que multiplicar por um R. Se você esquecer a sua integral, ela vai estar errada. E é muito fácil da gente esquecer esse R. Então, atente-se quando você estiver fazendo a transformação cartesiana para polar, quando a gente estiver trabalhando com integrais. E com isso, então, vamos aplicar esse conhecimento resolvendo nossa situação, problema. Aqui nós temos a representação, né, do casco, que a gente vai calcular o volume. E nós temos que fazer o quê? Encontrar a função que representa matematicamente a parte superior do casco. E para isso nós vamos ter que fazer uma transformação. A nossa função ela está em coordenadas cartesianas, x e y. E nós vamos ter que passá-la para coordenadas polares, r e θ. Sendo então, o que nós vamos fazer? O que a gente tem? A gente tem a seguinte função. Y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Substituindo o x aqui da nossa função, o que nós vamos ter? R ao quadrado menos r cosseno de θ ao quadrado. Por que eu substituí? Porque a gente viu que o x, ele vale quanto? R cosseno θ. Então, eu vou substituir na minha função. Quando a gente substitui, nós depois vamos integrar essa função. Antes da gente integrar, eu gostaria que você lembrasse que a nossa região é uma região, né, que é o raio dela, nós temos uma região parecida, né, com esse esboço que eu estou fazendo aqui, em que o raio estava variando de 0 a 3. Então, a gente já sabe qual que é a variação do raio. Por que a gente precisa? A gente não está transformando de coordenada cartesiana para polar? Então, a gente precisa da variação agora de R e de θ. Então, vamos analisar a nossa região. O raio varia de 0 a 3. Tranquilo. E o θ? O θ vai depender do tipo de região que você tem. Aqui nós temos uma meia circunferência. Quando a gente tem uma meia circunferência, o ângulo não é de 0 a π? Então, a variação do θ é menor ou igual a 0, menor ou igual a π. Ah, professora, como que eu vou encontrar essas regiões? Bom, geralmente, quando você tem meia circunferência, né? É uma dica para vocês irem analisando as situações. Meia circunferência, né? Se não tiver nenhuma outra restrição, a minha variação do θ é de 0 a π. Os problemas também podem te falar assim, calcule o volume da região contida no primeiro quadrante. Se ele está falando em primeiro quadrante, você tem então a variação do ângulo de 0 a π sobre 2. E em outros casos, quando você tem toda a circunferência, a variação do ângulo é de 0 a 2π. Esses são alguns casos que você pode encontrar, mas você pode ter qualquer outra variação, e isso vai depender do que o exercício vai te dar. Então, ó, a gente já transformou a função para polar, já transformamos de coordenadas cartesianas para polar, encontramos a variação do raio e do θ, agora a gente já consegue montar a nossa integral. Acompanhe no quadro. Então, se a gente vai montar a integral, veja, a variação do raio de 0 a 3. Então, qual que é a primeira integral que eu vou resolver? Em relação a R. A variação do θ de 0 a π.
Então, essa é a segunda integral que eu vou resolver. E aqui nós temos, né, a nossa mudança que a gente fez. Mas a gente ainda pode trabalhar nessa função e deixá-la mais simples. Por quê? Aqui eu tenho r cosseno de θ ao quadrado. Isso é o quê? Isso é r ao quadrado cosseno de θ ao quadrado. Observe que o nosso rzinho, ó, tá aqui. Por quê? Porque eu estou fazendo uma mudança de cartesiana para polar. Mexendo ainda, nós podemos ainda melhorar essa função. Olha, eu tenho r ao quadrado aqui e eu tenho r ao quadrado aqui no nosso segundo termo dentro da raiz. Posso colocar em evidência. 1 menos cosseno ao quadrado. A gente já viu que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso é igual a 1. Dessa substituição aqui, dessa igualdade trigonométrica, o que nós temos? Que 1 menos cosseno ao quadrado de θ é seno ao quadrado de θ. Agora, a gente já consegue tirar a raiz quadrada, porque a gente tem uma multiplicação. Raiz quadrada de r ao quadrado é r, e raiz quadrada de seno ao quadrado é θ. Então, fazendo essa raiz, tirando essa raiz, nós vamos ter que o volume é a integral de 0 a π, variação do θ, e a integral de 0 a 3, variação do raio, de raiz quadrada de r ao quadrado seno ao quadrado θ, vezes o r dr dθ. Então, tirando a raiz, nós vamos ter r seno θ vezes r. O que nós vamos acabar integrando? Nós vamos acabar integrando r ao quadrado seno de θ. Primeiro em relação a r, depois em relação a θ. Professora, da onde surgiu esse r ao quadrado? Porque eu multipliquei, ó, r vezes r. Então, r vezes r, nós vamos ter r ao quadrado. Primeiro, a gente vai integrar em relação a r. Integrando em relação a r, nós vamos ter que a integral de r ao quadrado, nós vamos somar 1 no expoente e dividir pelo meu expoente. R ao cubo sobre 3. Professora, por que esse seno de θ está aí? Lembre-se, se a gente está integrando em relação a r, o θ eu trato ele como uma constante. As funções que têm θ eu trato como constantes. E qual que é a regra? Constante vezes, a integral de constante vezes uma função é igual a constante vezes a integral da função, que é justamente isso, ó, constante vezes a integral da minha função. Substituo o valor 3, que está aqui, nós vamos obter 3 ao cubo, 27, dividido por 3, 9. E agora a gente resolve a nossa integral, a nossa última integral. Integral de 9 seno de θ vai ser, o 9 é uma constante, então a constante vezes a integral da minha função. Integral de seno de θ é menos cosseno de θ, em 0 e π. Vamos substituir, então nós vamos ter menos 9 cosseno de π, menos do teorema fundamental do cálculo, porque é o limite superior menos o limite inferior, que multiplica, menos 9 cosseno de θ. Atente-se a esses dois sinais de menos. Quando você estiver trabalhando com menos cosseno, coloque entre parênteses, porque pode ser muito fácil de você confundir os sinais e fazer jogo de sinal errado. Cosseno de π é menos 1, então nós vamos ter menos 9 vezes menos 1. Cosseno de 0 é 1, menos com menos nós temos mais. Então, 1 vezes 9, 9. Nós vamos ter, então, o resultado de 18 metros cúbicos. Porém, como a gente calculou na situação anteriormente, essa é apenas uma parte do volume do casco que a gente está calculando. Agora, nós devemos multiplicar esse valor, porque aí a gente tem o valor do casco inteiro. E multiplicando esse valor, nós vamos ter o valor de 36 metros cúbicos. Então, esse é o volume, né, do casco. Observe que as integrais por coordenadas polares, elas facilitaram. Antes, a gente tinha uma integral com raiz, né, que pode ser complicada da gente resolver. E transformando para coordenada polar, a gente teve uma integral relativamente simples comparada à integral de primeiro, né, a primeira integral que nos foi apresentada. Então, as polares, elas têm esse objetivo, transformar regiões que em cartesianas eram complicadas em regiões mais simples da gente estudar. E com isso a gente resolve a nossa terceira situação problema. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs.
Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos ao quadro para a nossa última situação-problema. Finalmente, você chegou à última etapa do projeto. Dentre as peças que constituem um reator tubular, as chicanas são fundamentais para o funcionamento de um reator, pois aumenta a eficiência de troca térmica no interior do reator, melhorando o desempenho da reação química. Diversas chicanas são instaladas ao longo do comprimento de um reator tubular e sabe-se que o melhor local para a solda é sobre o seu centro de massa. O formato de uma chicana pode ser modelado como uma região entre a parábola y igual a 4 menos x ao quadrado e a reta y igual a 0, em metros, considerando então a densidade de 8 quilos por metro. Então, qual será a massa total da chicana? E ainda, qual que é a posição do centro de massa? Então, nós precisamos entender o que é essa massa total e mais, o que é esse centro de massa. O centro de massa é uma outra aplicação que nós temos das integrais duplas, então nós podemos utilizar as integrais duplas para para calcular esse centro de massa. E relacionado à ideia de centro de massa, nós temos a massa. Como que a gente calcula, então, a massa de uma lâmina ou de uma chapa, ou no nosso caso de uma chicana, né, utilizando as integrais duplas? Acompanhe no quadro como é feito esse processo. A massa total do objeto ela será dada por a integral dupla sobre uma região da função densidade. A função densidade é representada por essa letra grega. Então, se você ver essa letra grega e o problema envolver massa, isso quer dizer que é a função densidade em relação em dA, onde a superfície S definirá os limites de integração da integral dupla. E a densidade, então, ela tem como unidade a massa por unidade de área. Então, para calcular a massa, o que você precisa? Você precisa calcular a integral dupla, né, sobre a região que o problema vai te dar, da densidade. A densidade também será dada. Então, é assim que você calcula a massa de uma lâmina ou de uma chicana, como é o nosso caso que nós teremos que resolver. Como que a gente encontra o centro de massa? O que é esse centro de massa? Acompanhe no quadro. Uma característica importante do centro de massa é que a partir dele é possível equilibrar um corpo rígido. Você pode localizar o centro de massa de um objeto simplesmente procurando um local para apoiá-lo com os dedos, de modo que ele fique equilibrado. Aqui no nosso caso a gente tem a representação, né, de uma chapa e o seu centro de massa está aqui, ele está apoiado. Você provavelmente já viu na televisão ou em algum vídeo na internet um jogador de basquete equilibrando a bola com um dedo, né, e fazendo-a girar. Como que ele consegue isso? Porque ele intuitivamente encontrou o centro de massa da bola. Por isso que a bola fica em equilíbrio. Então, o centro de massa ele tem esse poder, né? Equilibrar, né? Ele vai te garantir um equilíbrio. A sua situação ela vai estar em equilíbrio. Essa é a função do centro de massa, né? Uma aplicação que eu consigo pensar é justamente o jogador de basquete. Quando me falam em centro de massa, a imagem que me vem na cabeça é o jogador de basquete equilibrando a bola num único dedo, nem girando. Por quê? Porque ele encontra o centro de massa daquela bola e ele consegue, então, fazê-la girar sem cair. Mas como que a gente encontra esse centro de massa, né? Intuitivamente, a gente pode ficar ali tentando até que a placa fique em equilíbrio. Mas se a gente ficar tentando, vai demorar muito, né? Então, a gente utiliza as integrais duplas para calcular esse centro de massa. E a gente utiliza a massa da placa ou a massa do objeto que nós estamos calculando. Então, acompanhe no quadro qual é a fórmula para a gente calcular, então, esse centro de massa. As coordenadas, né, o centro de massa é um ponto. O ponto é x e y. Então, a gente denomina centro de massa como x barra e y barra. As coordenadas do centro de uma massa de uma lâmina, ocupando a região S e tendo a função densidade, elas são o quê? O x barra vai ser dado por o quê? 1 sobre m da integral sobre a região S de x vezes a densidade. Então, eu já tenho a densidade. Para eu calcular o x barra, o que eu faço? Primeiro, eu calculo a integral dupla sobre a região que o problema me deu, mas eu vou calcular a integral dupla de que função? De x
vezes a função densidade que foi me dada. Calculei essa integral. O que eu faço? Eu divido o valor pelo valor da massa que você já calculou anteriormente. E o y barra, como que a gente encontra? Integral dupla de y vezes a densidade. Encontrei a integral, fiz a integral sobre a região. De qual função que eu vou calcular essa integral? De y vezes a densidade. Encontrei esse valor, eu vou dividir pela massa e assim, né, eu encontro o y barra da minha função. Então, é assim que a gente vai calcular o centro de massa. Para calcular centro de massa, a gente vai precisar resolver 3 integrais. A integral que me dá a massa, a integral que me dá o x barra e a integral que me dá o y barra. Então, problemas que envolvem centro de massa, nós temos que resolver 3 integrais. Então, vamos ao quadro para a gente resolver a nossa situação. A massa, então, ela vai ser dada pela integral sobre a região S da densidade. A densidade a gente já viu que é 8. E qual que é essa região? O nosso problema, ele nos falou que a região está compreendida, né, entre o eixo x e a parábola 4 menos x ao quadrado. Então, a gente tem que desenhar essa região. Aqui nós temos que é uma parábola com a concavidade para baixo, então eu vou ter uma parábola desse formato, tocando o eixo 4, o eixo y, perdão, no ponto 4. Como que eu sei isso? Basta que a gente faça x igual a 0. Quando x igual a 0, nós vamos ter y é igual a 4 menos 0. Ou seja, no y igual a 4, a minha função toca o eixo y. E como que eu encontro quais são os pontos que ela toca o eixo x? Basta que eu faça y igual a 0. Então, nós vamos ter 4 menos x ao quadrado, isso é igual a 0. 4 é igual a x ao quadrado. O x, aqui é x, é igual a mais ou menos 2. O que eu fiz? Eu tirei raiz quadrada. Então, eu tenho que o meu x ele vem de menos 2 a 2. Essa é a região que é a minha situação que nós vamos integrar. Essa é a região lá que anteriormente, nas situações anteriores, nós tínhamos uma região retangular, que a gente tinha um retângulo, depois nós tínhamos uma região polar e agora nós temos uma região mais geral, que são os 3 tipos de integrais que a gente pode resolver as integrais duplas. A gente pode resolver as integrais duplas em regiões retangulares, em regiões polares e em regiões mais gerais, que é o nosso caso. Vamos ver, qual que é a variação do x? O x está variando de menos 2 a 2. Então, aqui nós temos a variação do x. Qual que é a variação do y? O y está variando daqui até a minha função. Qual que é a minha função? 4 menos x ao quadrado. dy, porque é a variação do y, dx, que é a variação do x. Na segunda situação, nós vimos que quando a gente está trabalhando com derivadas em coordenadas em coordenadas retangulares, tanto faz a gente integrar em relação a y primeiro e depois em relação a x, ou dx dy. Aqui, isso não acontece. Quando a gente está trabalhando com integrais em regiões mais gerais, o que isso, a grosso modo, eu posso provar? Como que eu sei que é uma região mais geral, professora? Quando uma das variáveis, ela varia de um número a uma função ou de uma função a uma função. É essa a ideia das regiões mais gerais. Quando a gente está trabalhando com isso, a primeira integral que você resolve é justamente a que tem essa variação, de 0 a uma função ou de uma função a uma função. Você não pode inverter a ordem. Primeiro resolve a integral que a variável varia de um número a uma função ou de função a função, e depois você resolve a integral que está variando num intervalo de números, certo? Aqui não vale você trocar a ordem. Primeiro a variação da região mais geral e depois a variação em números. Se você fizer ao contrário, vai dar errado. Então, atente-se a esse fato. Retomando ao quadro, o que nós vamos ter? Então, aqui, primeiro, nós vamos ter que resolver a integral em relação a y. Por quê? Porque a variação do y é de 0 a 4 menos x ao quadrado. E depois nós vamos resolver em relação a x. Então, resolvendo a integral em relação a y, a integral de 8 é 8y. Nós vamos substituir em 4 menos x quadrado e 0. Então, o 8 nós vamos multiplicar pelo 4 menos x ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós vamos ter 32 menos 8x ao quadrado. Integrando essa função, nós vamos ter 32x menos 8x ao cubo
sobre 3. Isso nós vamos calcular no menos 2 e no 2. Como que a gente faz isso? A gente vai substituir os valores. Atente-se aqui, principalmente aqui, ó, é apenas o x que está ao cubo. O denominador, ele não se encontra ao cubo. Então, nós só vamos fazer 2 ao cubo e não toda a minha fração. Quando a gente faz essa substituição, nós vamos encontrar o valor de 256 sobre 3. Outro fato também que você deve se atentar quando estiver fazendo a substituição é quando a gente tem uma potência de base negativa. Menos 2 elevado a 3 é menos 8. Menos 2 elevado a 2 é 4. Por quê? Base negativa elevada a expoente positivo, elevada a expoente par, resultado positivo. Base negativa elevada a expoente ímpar, resultado negativo. Então, nós calculamos a massa. Agora, nós vamos encontrar o MY, que vai nos dar o x barra, e o MX, que vai nos dar o Y barra. Como que a gente encontra esse MY? É a integral sobre a região de x vezes a densidade. A gente sabe que a densidade é 8 e x. A região nós já montamos para calcular a primeira integral. Então, a região, meu y varia de 0 a 4 menos x ao quadrado e o meu x varia de menos 2 a 2. Então, fazendo a integral de 8x, se a gente está integrando em relação a y, 8x é uma constante. Se é uma constante, qual que é a derivada de constante? Constante vezes a variável. Qual que é a variável que a gente está trabalhando? Y. Então, a integral de 8x é 8xy. Isso calculado no zero e no 4 menos x ao quadrado. Então, nós vamos ter 8x que multiplica 4 menos x ao quadrado. Se a gente fizer a distributiva, nós vamos obter aqui 32x menos 8x ao cubo, que é esse valor aqui. Fazendo essa integral agora em relação a x, nós vamos ter 32x ao quadrado dividido por 2, menos 8x à quarta dividido por 4. A gente substitui os valores de 2 e menos 2. Quando a gente faz essa substituição, a gente vai encontrar o valor zero. Então, nós já encontramos a primeira integral, a segunda integral. Depois, a gente vai dividir esse valor pela massa. Mas agora, vamos encontrar o mx, que é a integral sobre a região S de y vezes a densidade. Então, a nossa densidade é 8 vezes y, 8y. Aqui, nós vamos, então, integrar. Qual que é a integral de 8y? É 8y ao quadrado sobre 2. Então, a gente simplifica aqui 4y ao quadrado. Isso calculado em zero e 4 menos x ao quadrado. O que nós vamos fazer? Substituir esse 4 menos x ao quadrado. Substituindo, nós vamos elevá-lo ao quadrado. Aqui não é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui nós vamos utilizar o produto notável. Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não se esqueça de utilizar esse produto notável. Quando a gente faz o produto notável e multiplica por 4, nós vamos obter esse resultado. Integrando essa função, integral de 64, 64x. Integral de menos 32x ao quadrado, menos 32x ao cubo sobre 3. Integral de 4x à quarta, mais 4x à quinta sobre 5. Isso calculado no 2 e no menos 2. Quando a gente substitui os valores, nós vamos obter 248 sobre 15. Agora, a gente encontra quem é o nosso x barra e quem que é o nosso y barra. O x barra é a segunda integral que a gente calculou sobre a massa. A segunda integral a gente viu que deu zero. A massa, nós vimos que deu 256 sobre 3. Então, 0 dividido por um número é zero. Y barra mx dividido por m. Nós encontramos agora o resultado da integral, 2.048 dividido por 15, sobre 256 sobre 3. Como que eu faço divisão de fração? Eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Observe que aqui a minha fração era 256 sobre 3. E aqui ela se transforma em 3 sobre 256. Quando eu faço essa multiplicação e faço as simplificações, eu obtenho 8/5 de metro. Assim, observamos que a nossa chicana ela vai possuir uma massa total de 85,3, que é a divisão de 256 por 3, e o seu centro de massa ele está localizado no ponto 0,8/5 com a unidade em metros. Então, essa é uma outra aplicação que nós temos para o cálculo aplicação para as integrais duplas, que é
o cálculo do centro de massa. E com isso nós finalizamos a nossa última situação do problema. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Nessa aula, nós falamos a respeito de problemas de otimização que envolvem a ideia de derivadas parciais, né? Nós calculamos o máximo ou o mínimo local utilizando o teste da segunda derivada. Depois nós falamos a respeito de integrais em regiões retangulares, falamos também a respeito de integrais em regiões polares, né, em coordenadas polares, e por fim falamos de uma das aplicações das integrais duplas, que é o cálculo do centro de massa. O que você precisa atentar-se? Quando estiver resolvendo uma integral dupla, qual integral que eu estou resolvendo, em relação a que variável eu estou resolvendo. Esse é o mesmo cuidado que você deve ter quando estiver calculando uma derivada parcial. Então, atente-se, não integre a função, as duas variáveis ao mesmo tempo, isso não pode. Primeiro em relação a uma variável, depois em relação a outra variável. E você também deve se atentar aos limites de integração. Se primeiro eu estou reintegrando em relação a x, qual que é o limite da minha primeira integral? A variação do x. Se eu estou integrando em relação a y depois, qual que é o limite da minha integral? A variação do y. Mas em quais outras situações será que as integrais duplas elas podem nos ser úteis? Acompanhe no quadro. Então, que outras aplicações de integrais duplas nós podemos pensar? Bom, as integrais duplas elas podem ser utilizadas também na física para calcular momento de inércia. Além disso, na probabilidade estatística, você também pode calcular a função densidade conjunta utilizando as integrais duplas. E qual que é a utilidade de centro de massas na engenharia? Muito grande. O centro de massa ele pode ser utilizado na construção de carros, aviões, em construções gerais. Uma situação que você provavelmente já vivenciou é um caminhão carregado com uma determinada carga. Observe que se essa carga estiver mal distribuída, né, ela não estiver de acordo com o seu centro de massa, a probabilidade desse caminhão tombar é muito grande. Então, até quando você vai distribuir uma carga, no caso aqui do caminhão, do exemplo, né, ela tem que estar bem distribuída, ela tem que estar em torno do seu centro de massa. Se seu centro de massa estiver aqui, a carga estiver toda aqui, a probabilidade do caminhão tombar é muito grande. Então, essas são algumas das aplicações dos conceitos que nós vimos hoje e um exemplo, né, de uma situação do nosso dia a dia. Agora chegou o momento de quaisquer dúvidas que vocês tiverem, mandem as suas dúvidas, tanto para quem está fazendo mediação via chat, quanto para quem está fazendo mediação via Skype, né, que daqui a pouco eu retorno para responder a essas dúvidas.
vamos às dúvidas. Uma primeira dúvida foi em relação à nossa primeira situação problema. E se a derivada de segunda ordem em relação a x, ela fosse maior ou igual a zero? O que nós teríamos? Aí nós temos que voltar lá no teste da segunda derivada. Acompanhe no quadro o que esse teste fala. Aqui nós temos, olha, que se a hessiana for maior do que zero e a derivada de segunda ordem ela for maior do que zero, nós vamos ter um ponto de mínimo. Então, eu calculei a minha hessiana, deu maior do que zero. Calculei a função, a derivada de segunda ordem em relação a x, deu maior do que zero, eu tenho um ponto de mínimo. Calculei a minha hessiana e a minha segunda derivada em relação a x, ela é menor do que zero, nós vamos ter um ponto de máximo. Então, a gente sabe se é um ponto de mínimo ou de máximo utilizando, né, esse teste da segunda derivada. Também foi perguntado a respeito de como que a gente encontra o valor do 9,5 mol, lá na nossa primeira situação problema. Então, vamos ao quadro para a gente ver como que a gente vai encontrar esse valor. Observe que aqui nós temos a nossa função, certo? A gente já encontrou que o ponto bom para o x é de 1,5, então eu sei que o x ele vale 1,5, e eu também sei que o y ele vale... O y vale 2, né? Como a gente encontrou. Então, a gente já encontrou esses valores para o meu ponto de máximo, né? 1,5 e 2. O que eu faço para encontrar o valor do 9,5, que é o valor do z, que é o valor da minha concentração? Eu substituo esses valores na minha função. Então, eu vou calcular o c de 1,5 e 2. Então, eu vou substituir no lugar do x 1,5 e no lugar do y 2. Então, nós vamos ter menos 1,5 menos 1,5 ao quadrado, menos o y vale 2 aqui, né? Menos 2 ao quadrado, mais 9,5. Aqui nós temos 1,5 menos 1,5, 0. 2 menos 2, aqui é menos, né? 0, mais 9,5. Então, o que nos resta? 9,5. Então, é assim que a gente encontra, né, o valor do z. Foi assim que eu encontrei o valor do 9,5. Outra dúvida também, eu vou chamar um quadro branco, foi o seguinte. E se quando eu calculasse a derivada parcial, eu estivesse que substituir um ponto? Eu vou, então, dar um exemplo aleatório. Vamos supor que a segunda derivada da minha função, a derivada em relação a x, da função, é 2x mais y. Vamos também exemplificar, vamos supor que o nosso ponto crítico a gente encontrou que é 2 e 3. Como que eu vou calcular essa derivada no ponto? Eu vou substituir o valor do ponto crítico na minha derivada. Então, se eu tenho aqui f de x de 2 e 3, o que nós vamos substituir? No lugar do x eu coloco 2 e no lugar do y eu coloco 3. Então, nós vamos ter 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. Então, quer dizer que a derivada de primeira ordem no ponto 2 e 3 é 7. E se eu tivesse a de y? Vamos supor que f de y fosse 3y e eu quisesse calcular nesse ponto. Quanto que vale o y? 3. Então, f de y no ponto 2 e 3 é 3 vezes 3, que é 9. Então, é assim que a gente calcula as derivadas no ponto. Basta que a gente substitua o valor do ponto crítico na derivada que nós encontramos, né? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer a todos os tutores pelas participações, tanto via Skype quanto via chat. Muito obrigada pelas suas contribuições, né? E bons estudos para vocês e não se esqueçam. Dúvidas, mandem no fórum, que os professores estarão ali disponíveis para respondê-las. E até uma próxima! Você já parou para pensar em como diversos itens são projetados? Alguns objetos que parecem simples têm muita pesquisa em matemática em seu processo de desenvolvimento. Vamos imaginar que uma empresa de tecnologia e inovação em eletrônica precisa projetar uma embalagem para detectores de ondas eletromagnéticas. De acordo com as medidas do objeto, a solução pode ser utilizar uma caixa retangular. Como o objetivo na indústria é sempre obter o melhor custo-benefício, é preciso otimizar o processo para evitar desperdícios e maximizar os lucros.
Assim, com as derivadas parciais, podemos encontrar, analisando a função obtida, o ponto de máximo ou ponto de mínimo da função. Agora, a mesma empresa quer testar um novo medidor de volume por infravermelho. Para verificar se o aparelho está calibrado, é necessário calcular o volume utilizando as integrais duplas e compará-lo com o resultado apresentado pelo medidor. Para isso, é possível utilizar o mesmo princípio do cálculo do volume de sólidos de rotação, só que com algumas modificações. A área pode ser calculada integrando em uma variável e deixando a outra fixa. Depois, integramos na outra variável, somando as áreas das fatias finas. Assim, obtemos a integral dupla. Mas e se a área que precisamos calcular a integral dupla não for retangular ou geral, mas circular, por exemplo? Sem problemas. Nesse caso, é preciso transformar as coordenadas cartesianas em coordenadas polares. Para isso, vamos ter como base a equação do círculo. Só que, ao invés das incógnitas x e y, é utilizado o valor do raio e a abertura do ângulo. Fazendo essa substituição, os limites de integração da função vão se comportar como os das regiões retangulares em coordenadas cartesianas. Por fim, a empresa que estamos utilizando de exemplo recebeu uma demanda de uma fábrica de automóveis para desenvolver uma máquina de cálculo de centroides, também conhecido como centro de massa, um ponto especial no interior de qualquer corpo que irá se mover como se toda a massa e todas as forças externas aplicadas a ele estivessem concentradas ali. Ele pode ser entendido como uma média ponderada das posições das partículas que compõem um corpo extenso, em que o peso é a massa de cada elemento. Para calcular o centroide, precisamos primeiro da função densidade, que nos dará a massa, e o resultado final é obtido dividindo-se a integral dupla pela massa total do corpo extenso. Pesquise e se aprofunde mais na área. Assim, você verá que aplicar esses conhecimentos é uma atividade mais simples do que parece. Por enquanto é só. Eu fico por aqui e até a próxima!